Pessoal, vamos entender hoje o que significa a conclusão e a assinatura deste acordo birregional entre Mercosul e União Europeia. Que raio é esse negócio aí? Para que serve isso? Qual a importância que isso tem? Qual a influência que isso tem na nossa vida? Vamos tentar esclarecer isso para a moçada toda aí. Existe uma tese da qual eu compartilho, de que quanto mais livre for o comércio no mundo, mais riqueza vai se criar. Que uma das bases da riqueza do mundo é o comércio. Então, quanto mais livre for, quanto menos barreiras houver para a troca de mercadorias, de serviços, produtos entre os países, mais riqueza se cria, mais emprego, mais renda e mais prosperidade haverá para todos de uma forma geral. Essa é a teoria. E eu acho que ela se confirma, né? Todas as vezes que um país se fecha e acha que pode produzir tudo dentro dele mesmo, o que acontece é que ele acumula ineficiências, pobreza e falta de concorrência. Então, a tese do livre comércio, ela é, nas instituições internacionais, ela está refletida na existência da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, que tem lá em Genebra a sua sede, na Suíça. A OMC é um processo de negociação permanente, em forma de rodadas de negociação comercial, em que os países fazem parte e que se constrói ali um texto e uma série de instrumentos que vão facilitar a abertura do comércio internacional e o acesso de todos os países aos mercados correspondentes. Acontece que isso é muito difícil de fazer de uma forma unitária no mundo inteiro, considerando que você tem países muito diferentes. Tem os Estados Unidos, tem a União Europeia, tem o Japão e tem países como Burundi, Papua Nova Guiné, né? São muito diferentes. Então, o que se verifica na realidade é que há processos de integração regional. Países que decidem entre eles fazer um grupo menor, onde entre esses países há uma área de livre comércio ou uma união aduaneira, um processo de abertura comercial para que esses países entre si ganhem competitividade e através dessa competitividade eles possam depois, no passo seguinte, se inserir no comércio internacional com mais competência, com mais competitividade. Porque ganham escala, porque trocam tecnologia, porque importam e exportam entre eles e a partir daí podem enfrentar com mais facilidade o comércio mais competitivo internacional. Essas integrações são os processos de integração que a gente conhece. O NAFTA, North America Free Trade Association, que é Estados Unidos, México e Canadá, ou o Mercosul, que é uma união aduaneira imperfeita, que a gente diz. É uma área de livre comércio, onde o comércio em tese é livre entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e eles também têm uma tarifa externa comum. Todos os produtos importados de fora desses 4 países têm em torno de 60% das suas tarifas já são iguais às tarifas de importação. Por exemplo, trazer uma máquina da Itália para ela entrar no Brasil ou entrar na Argentina, ela paga a mesma tarifa de importação. Em tese, pessoal, porque na verdade tem um monte de imperfeições aí. Esses processos já existem, o Mercosul é um deles, existe desde 91, vai fazer aí... vai fazer em 91, 2001, vai fazer 30 anos, hein? E a União Europeia é o processo mais avançado do mundo, já é um mercado comum europeu. Começou como uma área de livre comércio, passou a ser uma união aduaneira, depois passou a ser um mercado comum, com políticas centralizadas, federativas quase. Uma parte das políticas são comuns nos 28 países da União Europeia. Esse é o máximo, é a vanguarda da integração regional. E existem acordos que são negociados entre esses grupos. Por exemplo, o México tem acordos com a União Europeia, tem acordos com mais 30 países independentes, com a comunidade andina, com o Japão, enfim, vários acordos comerciais. O que você consegue nesses acordos comerciais? Você consegue acesso preferencial.
você consegue vender um produto com vantagem em relação a outros países que não fazem aquele acordo. Ou a tarifa é mais baixa, ou a questão técnica favorável ao seu produto, do teu país, ou etc, etc, etc. Você garante acesso privilegiado de mercado para aquele produto ou para aquele serviço. O que o Brasil assinou com a União Europeia a semana passada? O primeiro acordo birregional de comércio, de livre comércio do mundo. É um acordo entre duas regiões, o Mercosul, dois processos de integração regional, o Mercosul e a União Europeia. Todos os outros acordos são acordos entre regiões e países ou países bilaterais, países com países. Por exemplo, o Chile tem um acordo com o NAFTA, o México tem um acordo com a Comunidade Andina, o México tem um acordo com o Japão. E todos esses acordos no mundo inteiro são conhecidos como spaghetti ball, como se fosse um prato de macarrão, onde você tem todos aqueles fios do espaguete todos cruzados. O ambiente comercial mundial é assim. Cada país, cada região, cada grupo de países tem uma série de acordos trançados entre si. E isso, em tese, promove o maior acesso ao mercado desses países entre si, dos produtos e serviços, e gera, como consequência, mais riqueza, mais fluxo de comércio, importação e exportação, e empregos e renda para essas populações. O Brasil ficou durante todo o período Lula e Dilma e Temer, quase 20 anos, 16 anos, sem fechar acordo nenhum com ninguém. Um rame-rame, uma conversinha de quinta categoria, colocou Venezuela no Mercosul para dizer que o Venezuela era uma democracia, politizou a agenda de comércio e não fechou acordo com ninguém. Para não ser desonesto e injusto, não desonesto, com os petistas, eles fizeram um acordo com a Índia de 400 produtos, que é peanuts, e fizeram um acordo com Palestina, Israel e Egito. Ou seja, irrelevante. Não fez nada com ninguém, não fez ALCA, que seria um acordo das Américas, aliás, jogaram sal, jogaram cal no acordo de livre comércio das Américas, que era a ALCA, que teria sido um grande instrumento de proteção e de aumento de competitividade contra quem? Contra o quê? Contra os chineses, que chegaram e ocuparam todos os mercados da América Latina, da América Central e dos Estados Unidos. Burrice total, tempo perdido, perdemos 15 anos, já se foi, não volta mais para trás. Mas voltando ao ponto, não fizemos ALCA, não fizemos acordo com a União Europeia até agora, não fizemos acordo com a África do Sul, não fizemos acordo com ninguém. A gente entrou naquela onda dos BRICS, que a gente tinha uma agenda comum com Índia, China, Rússia e África do Sul para enfrentar os poderosos imperialistas do mundo, focados principalmente cuja imagem mais perversa seria dos Estados Unidos da América imperialista. O fato é que, ainda bem que a gente se livrou dessa turma toda, graças a Deus. A Venezuela está aí para mostrar o que ela era, o que ela é, um desastre completo. Todos esses populistas da América Latina estão caindo um a um, já caíram quase todos. Talvez voltem na Argentina, e aí nós vamos falar sobre isso também em função do acordo do Mercosul-União Europeia. E agora, quem sabe, a gente entra nesse fluxo, nesse ciclo virtuoso de aumento de comércio, de acordos comerciais. O que tem dentro desses acordos? O que tem na União Europeia e Mercosul? Os 28 países da União Europeia e os 4 do Mercosul, eles apresentam, tecnicamente, uma tabela de Excel, para ficar fácil de entender, com todos os seus produtos em 8, 10, 12 dígitos, porque não sei se todo mundo sabe, todos os produtos do mundo têm um número. Para você saber o que é um copo de vidro um copo de chopp de vidro, por exemplo, no Brasil, na Argentina ou na Holanda, para você definir o que é aquele produto, todo mundo entender que é o mesmo produto, tem um número, que pode ter 2, 4, 6, 8, 10, 12 dígitos. Produtos químicos geralmente têm 12 dígitos, são produtos muito sofisticados, né? Polipropileno acetil, tem que ter um número. Como é uma divisão, subdivisão e subdivisão de um produto químico, tem 12 números. Essa tabela de Excel, ela é trocada entre os países. Então, no Mercosul, a gente já tem uma tabela de desgravação de tarifas de importação de todos os produtos. Ela é feita pelo Mercosul e apresentada à União Europeia, que tem a dela.
E aí você negocia capítulo a capítulo, ou linha a linha, muitas vezes, quais produtos você vai desgravar, que se diz desgravar, reduzir as tarifas até o zero. E vai ter livre comércio. Quando a tarifa zerar, o produto feito aqui no Brasil, na Argentina, no Paraguai, na Holanda, na Espanha, na Finlândia ou na Letônia, ele tem livre circulação. Você pode comprar e vender sem tarifa. Quem for mais competitivo se impõe. Isso é a tabela de produtos manufaturados. É o primeiro item. Esses produtos foram definidos entre a União Europeia e Mercosul que 90% dos produtos, todos os produtos industrializados, serão desgravados em 0 em 10 anos. É bastante coisa. Você tem que pensar que os outros 10%, que são boa parte do comércio relevante, não vai desgravar em 10 anos. Então não é uma abertura assim, é uma abertura interessante. Se fosse 100% seria bem importante, mas não é. 90%, já, os 10% que ficaram, são produtos muitas vezes fundamentais no processo produtivo desses países, né? Mas tudo bem, é ótimo que tenha acontecido isso. Você também tem uma outra tabela com produtos agrícolas. Como os produtos agrícolas são destaque no comércio internacional, porque muitos países pobres e países em desenvolvimento são produtores de produtos agrícolas só, depende de uma commodity agrícola, ou 2 ou 3. O Brasil é um grande produtor agrícola. Esses produtos agrícolas são negociados à parte. Acesso ao mercado para bens agrícolas, chama. Um é o NAMA, Non-Agriculture Market Access. NAMA é a tabela de produtos industriais, vamos dizer, manufaturados. Os produtos agrícolas são em separado. Nos produtos agrícolas, a negociação se dá em abertura total, sei lá, exportação e importação de, vou chutar, pêssegos. Está aberta para os dois lados, porque é irrelevante. É um exemplo, tá, pessoal? Não sei se o pêssego tá, mas é só para dar um exemplo. Ameixa, sei lá. Mas, por exemplo, carne de frango está em agrícolas. Esses produtos sensíveis, que são a base de toda a negociação desde 2001, quando começou de verdade a troca de propostas, e esse processo começou quando eu estava na faculdade, em 1995, com o Acordo Quadro, chamado Acordo Quadro de Cooperação Regional Mercosul União Europeia, assinado em Madrid, chama Acordo de Madrid. Esse negócio vem desde 95. Eu era um jovem estudante ainda, pós-graduando. Veja quanto tempo demorou para assinar esse negócio. Aí em 2001 começou realmente a troca de propostas. Nós estamos em 2019. Demoramos 18 anos para conseguir assinar. Em 2001 já estava parado justamente não era dificuldade, não eram os outros temas, eram o tamanho das cotas de produtos agrícolas que os países do Mercosul iam ter para acessar preferencialmente o mercado europeu. Que são 4 produtos basicamente: carne de frango, carne bovina, açúcar e etanol. E algumas cotas foram definidas especialmente, preferencialmente para o Mercosul. Então agora tem, se não me engano, 99 mil toneladas de carne bovina com acesso preferencial, além do que já vendia. Então é um acesso preferencial importante. Só para vocês saberem, o Brasil exporta milhões de toneladas de carne bovina. Então não é assim uma coisa que vai... Mas é relevante porque o mercado europeu paga bem e você não paga a tarifa de importação. Então 100 mil toneladas de carne bovina é ok. 200 mil toneladas de frango. Para vocês terem uma ideia, o Brasil exporta para a Arábia Saudita no ano 400 mil toneladas de frango. Né? Então, para você ter uma ideia, para o Japão, a coisa em torno de 400 mil toneladas. Mas para a China, hoje, quase 500 mil toneladas por ano. Ele abriu 200 mil toneladas de frango para a União Europeia sem tarifa. Ok, é bom. Açúcar, alguns milhões de toneladas, e etanol, alguns milhões ou bilhões de litros. E aí você tem uma parte, tem então acesso para industriais, agrícolas, e depois você tem uma série de regras no texto que definem as regras do comércio para serviços, investimentos e compras governamentais. Eu vou falar rapidamente sobre o que é cada coisa. Serviço é o seguinte: você não compra e vende só produto manufaturado e commodity agrícola. Você pode comprar um serviço de engenharia, um serviço de softwares, um serviço de audiovisual. São
importação e exportação de serviços. Isso também tem que ter regra. Quais serviços entram na troca comercial de serviços entre os países? Como você vai cobrar, se você presta um serviço, um serviço tecnológico, você não precisa pegar o avião e ir até lá e vender na França. Você pode ficar na sua sala aqui em Belo Horizonte e prestar um serviço do seu computador. Então são outras modalidades de negócio que ganham regulamentação diferente. Não tem tarifa de importação, tem um imposto que você vai pagar, ou não tem imposto, ou libera o serviço, etc. Depois tem investimentos. Quais são as regras de investimento que viabilizam ou dão preferência àquele investimento nesses mercados? Então tem um acordo de investimentos entre os países do Mercosul e da União Europeia, em que o capital dos dois lados desses 28 mais 4 países, desses 32 países, o capital investido vai responder regras mais favoráveis, que protegem esse capital de não ser desapropriado, de não sofrer nenhum tipo de intervenção, geralmente de Estado. O capital tem preferência para entrar e sair, né? E essas regras para que esse capital, esse investimento seja privilegiado entre essas regiões estão nessas regras, é isso que se assinou. E finalmente, compras governamentais. Não são só os governos as empresas e as pessoas que compram e vendem. Os governos compram e vendem e são grandes clientes. São o que eles chamam de procurement, né? Public procurement, que é compras governamentais. Então, vou dar um exemplo. Se a prefeitura de Paris quiser comprar extintores de incêndio, sei lá, estou inventando, uma empresa paraguaia agora pode entrar na concorrência. Antes já podia, mas era muito difícil. Quando você tem um acordo regional, você facilita com que empresas desses países todos possam participar dos editais de compra governamental de todas as outras instâncias. Imagina quantas oportunidades você não vai ter, né, para poder as empresas brasileiras, argentinas, disputarem espaço para fornecer produtos e serviços para os governos municipais, estaduais, federais e até a União Europeia, até o governo europeu. Não é governo europeu, mas as instituições europeias. Sei lá, se o Parlamento de Estrasburgo quiser comprar mais canetinhas hidrográficas, pode entrar uma empresa brasileira na concorrência, entendeu? Então isso está determinado no acordo, no texto de Government Procurement da União Europeia-Mercosul. É isso que se assinou, pessoal. E por que se assinou agora e não se assinou ano passado, ou daqui a 10 anos atrás, ou a 15 anos atrás? Por várias razões. Entre elas, o fato dos Estados Unidos ter aberto um conflito comercial com a China. Esse momento protecionista é tudo de ruim para a economia mundial. Então a Europa decidiu tomar uma decisão inversa e fechar um acordo que ela resistiu durante décadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, politicamente seria desastroso que o governo Macri perdesse as eleições na Argentina no segundo semestre desse ano. Se a Cristina Kirchner, que é candidata a vice-presidente, com o Alberto Fernandes na Argentina, voltar a ganhar, eles vão recusar endossar esse acordo que tem que ser aprovado por todos os parlamentos. Ele foi assinado pelos executivos e todos os parlamentos europeus e do Mercosul têm que endossar, têm que ratificar esse acordo, que também é um processo que vai demorar um pouco. No Brasil vai passar, porque o governo Bolsonaro vai até 2022, o governo Bolsonaro é que assinou, então provavelmente o Congresso vai ter lá um monte de petista que vai encher o saco, mas vai passar. Na Argentina, se a Cristina Kirchner ganha, não passa. Então foi um movimento pró-Macri, um movimento político do Mercosul, para ver se o Macri consegue ganhar um pouco mais de popularidade e ganhar as eleições e viabilizar o comércio argentino se ganhar um segundo mandato. É assim que funciona, pessoal, não é só economia, é política, é conjuntura, por isso que se assinou agora. E finalmente o governo brasileiro, né, que teve função fundamental, que é um outro governo, com uma outra postura, com outros negociadores, no Itamaraty, outros negociadores, ministra Tereza Cristina da Agricultura fundamental, é um outro tipo de visão de mundo, conseguiu acesso a mercados importantes para produtos agrícolas, e o nosso ministro Guedes na figura do nosso amigo Marcos Troirro, que
foi o negociador por parte da área internacional e de comércio do Ministério, que era o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio do Brasil, que agora está embaixo do ministro Guedes. Esses homens e mulheres é que negociaram esse acordo, deram um pushing, empurraram o negócio para acontecer e a conjuntura favoreceu o fechamento desse mercado. O que vai acontecer com isso? Tem números enormes, um mercado de 700 milhões de pessoas, somando os dois lados, um incremento de mais de 100 bilhões de dólares em tantos anos. Isso é tudo feito com cálculos de modelos de cálculo de equilíbrio parcial, equilíbrio geral, são modalidades de estatísticas para você fazer simulações que dariam um incremento de comércio por produto, por setor, por subsetor, mais ou menos de acordo com o comércio que já existe. O fato é que, pessoal, abre mercado, abre oportunidade, e é disso que o Brasil precisa, sempre precisou nos últimos 20 anos, é disso que o mundo precisa, e nisso o governo está certo. É uma vitória para o governo, mas principalmente uma vitória para os brasileiros, para o comércio, para as empresas, para as pessoas que querem enriquecer e querem prosperidade. Livre comércio é bom e esse acordo birregional é pró-livre comércio. Beleza? Uma pequena explicação para todo mundo aí e vamos que vamos. Até a próxima.